Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade ao nosso módulo de análise técnica clássica. Vamos fazer uma breve revisão sobre o que foi visto até agora, principalmente sobre candles. Nós estudamos sobre os gráficos de candles, falamos algumas vantagens sobre o gráfico de candles, falamos sobre a criação do gráfico de candles, que foi criado no Japão, qual a utilização e, em específico, comentamos quais são os principais elementos dos gráficos de candles. Relembrando, né, que o candle ele tem o corpo e ele tem as velas, né? Que o tamanho do corpo é importante porque mostra para a gente a vontade, a força no direcional, tanto da ponta compradora quanto da ponta vendedora. E que as velas representam momentos de indecisão ou de rejeição, em que o preço subiu e daí por algum motivo houve a exaustão ou absorção do movimento prévio e depois ele fechou, caiu novamente. E isso mostra uma indecisão, isso mostra uma vontade da contraparte em cessar o movimento prévio, seja da tendência de alta ou seja da tendência de baixa. Que o candle tem a abertura, daí tem o fechamento. Falamos sobre a sistematização, que o preço pode abrir aqui, daí ele pode começar a cair, tá? A força vendedora vai forçando e aí em determinado momento acontece a reversão desse movimento prévio e daí o corpo tenta subir, a ponta compradora força bastante e daí os vendedores aparecem de maneira ativa ou passiva, promovendo a absorção, então, ou agredindo no movimento contrário, e tem um fechamento. Tá? E que o corpo do candle quanto maior significa mais força, mais disposição da ponta compradora ou da ponta vendedora, e que o tamanho da vela mostra a contraparte agindo e também possíveis rejeições de níveis de preço. Tudo bem? Basicamente sobre candles, fomos isso que falamos. Falamos também que a vantagem dos candles é que tem toda uma teoria por trás deles e existem vários padrões de candles, candles de ciclo de reversão para baixa, candles de ciclo de reversões para alta, e que existe uma série de estudos com relação a candles, né? E que existe uma série de formações de candles que podem nos dar um certo direcionamento da mudança do preço. Tá? Falamos sobre os principais, entre os principais candles, para vocês, que eu falei que no final das contas tudo se resume em 5 grandes candles. Tá? O Doji, o Spinning Top, que é o meu ponto de vista também, pode ser interpretado como o Doji, o Martelo, o Engolfo e o Marubozu. Comentamos que o Doji são candles de pequeno corpo. Vamos classificar o Doji como, e o Spinning Top como um único candle, para facilitar, vamos facilitar o nosso entendimento. É isso que eu quero que você entenda. Comentamos que o Doji e o Spinning Top, no modo geral, são dojis. Por quê? Porque o que é o doji? São candles onde nós temos praticamente quase nenhum corpo ou um corpo muito pequeno em relação à vela. Olha o Spinning Top. Então, para facilitar a nossa vida, a interpretação é a mesma. É isso que eu quero que você entenda, tá? Que então um corpo muito pequeno ou quase ou corpo nenhum em relação à vela. A vela, a sombra do candle, ela é muito grande. A sombra do candle é muito grande em relação ao corpo. E esse é um candle de indecisão, que mostra que as forças estão brigando nesse nível de preço e não tem nenhuma delas está sendo preponderante por enquanto. Por enquanto. Falamos também sobre os marobozus, que são candles de força, né, que mostram a determinação de um dos lados em elevar o preço aos patamares o da ponta vendedora e jogar o preço para baixo, que os marobozus, no modo geral, não possuem sombras ou se possuem são sombras pequenas, porque eles são candles já que mostra a determinação, a vontade de um dos lados em deslocar o preço. Falamos sobre o martelo, também o martelo, a diferença entre o martelo e o doji, no modo geral, aqui a sombra ela é maior para um dos lados, é consideravelmente maior para um dos lados, mostrando realmente que, por exemplo, nesse exemplo desse martelo, tá, que o preço chegou a descer, que a ponta vendedora em determinado momento da história desse candle estava vencendo essa briga, jogando o preço cada vez a níveis mais baixos. Só que em virtude de algum acontecimento que o candle não mostra para a gente, através de uma absorção, através de uma exaustão, ou através da agressão da ponta contrária, houve a rejeição desse nível de preço, e daí houve a formação de um grande pavio, onde houve o fechamento em cima, na parte superior, próximo da abertura. Então o martelo é um candle com um corpo pequeno, com uma sombra muito grande para um dos lados.
E falamos de outro candle que é super importante, que é o engolfo, que é um candle que, nesse caso aqui, é um engolfo de alta. Por quê, gente? Porque é muito fácil entender isso, né? E no final das contas, você não precisa decorar todos esses desenhos dos candles, foi o que eu falei para vocês. Você não precisa decorar bebê abandonado, você não precisa decorar 3 soldados, 3 corvos, você não precisa. Claro, estudar candles é muito gostoso, né? Você tem a sensação realmente de que você tem todo um conhecimento atrelado por volta da teoria dos candles, é uma teoria muito bem construída, é uma teoria muito bem formatada, e todo mundo que começa a estudar por candles, porque acaba sendo até algo muito intuitivo, tá? Mas a nossa proposta aqui é mostrar outros patamares, outros tipos de conhecimento para vocês, tudo bem? E falamos também então sobre o engolfo no modo geral. Nós temos engolfo de baixa e engolfo de alta. E o que é importante saber aqui, ó, por exemplo, engolfo de baixa. Eu estou vindo um engolfo de baixa nada mais é, pessoal, do que eu estou vindo no movimento de alta, eu estou com o preço subindo e daí de repente eu tenho um candle menor, tá? Se formando no topo, perto de uma zona de suporte e resistência, por exemplo, tá? No caso, uma zona de resistência, e na sequência eu não tenho um candle de decisão, eu não tenho um doji, eu não tenho um martelo, eu tenho um candle grande, forte, no sentido contrário. Nesse caso aqui, se eu estou subindo em golfo de alta, eu tenho na sequência, no topo, um candle vermelho, tá? Grande, engolfando, abraçando, engolindo o candle anterior, mostrando para mim, ó, acabou a festa dos comprados, agora apareceu o vendedor, e não apareceu de qualquer maneira, ele não apareceu com indecisão, por exemplo, como um doji ou com um spinning top, ele apareceu de maneira veemente, com força, falando, olha, vamos jogar o preço para baixo, acabou o tempo de alta, agora nós vamos assumir o controle e o preço vai descer. E a mesma interpretação é para o engolfo de alta. Nós temos o engolfo de baixa, onde o preço está subindo e começa a querer cair, e nós temos o engolfo de alta, tá? Onde o preço está caindo e de repente você vê já de imediato em determinado nível de preço a vontade da ponta compradora, tá? Em jogar o preço para cima, e nós temos o engolfo, onde o próximo candle ele engole, ele engolfa, ele abraça, ele envolve o candle anterior, mostrando uma possível reversão do movimento. Tudo bem? E é por isso que nós resumimos para vocês os principais candles, dizendo que os dojis são candles em decisão, os marubozus são candles de força, os engolfos são candles de determinação, onde você vê um movimento prévio acabando, se exaurindo, e na sequência veja o início, o start, o pontapé para um próximo movimento. E falamos sobre o martelo, que mostra também a indecisão e a exaustão de um movimento em determinadas regiões. Lembre-se, nós falamos que esses candles devem ser observados aonde? Em zonas de suporte e resistência, não em qualquer lugar, porque os candles eles aparecem o tempo todo em todo lugar, esses candles. Isso que eu quero que você entenda, nós falamos sobre isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que ver regiões de suporte e resistência para tomar sua decisão. É aqui que a coisa importa, não é em qualquer lugar. São regiões onde você vai tomar sua decisão, onde o nível de preço tem dificuldade em passar. E eu mostrei para vocês como traçar linhas de suporte e resistência, como você identificar essa linha. E são nessas regiões aqui em que você vai fazer essas interpretações dos candles do modo geral, em específico esses candles que nós mostramos para você aqui agora. Tudo bem? Então é uma revisão do que nós vimos sobre candle, tá? Uma breve revisão do que vimos sobre candles. Falamos sobre vantagens e desvantagens. Qual que é uma das vantagens do candle, gente? É que tem toda uma teoria por trás, que tem os sinais de descontinuidade, continuidade da tendência, mostra a fraqueza do movimento para a gente através das figuras do giz, né? Mostra o start do início do movimento através dos marubozus. Tá? Então, a leitura de Kendall, para quem já estuda, ela acaba sendo até certo ponto intuitiva, porque a gente consegue perceber realmente através dessas figuras, tá? a exaustão do movimento, quando está tendo indefinição do movimento, perceba, né? Aqui a ponta compradora forçou, aí mostrou a indefinição através da formação do martelo e na sequência teve a ponta vendedora aqui agredindo de maneira significativa. Poderia até considerar isso aqui dentro de uma teoria mais avançada um engolfo. Quem estuda candle sabe, né? Se você juntar aqui um time frame maior, você vai ver que isso aqui de repente pode ser um engolfo, tudo bem? Tranquilo, falamos sobre candles então, e agora a nossa proposta para vocês aqui é apresentar outros tipos de gráfico, fazer a comparação entre os candlesticks, que são os mais usuais, mais conhecidos, que são os queridos dos traders e traders mundo afora,
Porque esse novo estilo gráfico é um estilo gráfico que não é novo em termos de tempo, mas ele é pouco conhecido pelos traders no modo geral. Tudo que é novo, a gente tende a ter uma certa relutância, não é verdade? Tranquilo. E sobre Renko, Oliver? Vamos falar sobre Renko agora. O que, é o Renko, onde ele surgiu e o que, ele tem de vantagem, o que, ele é de desvantagem com relação aos candles. Né? Bom, o Renko também é um gráfico bastante utilizado junto ao mercado financeiro, gente. Eu quero que vocês saibam disso, tá? E eles não levam em consideração o tempo. Lembre-se que eu falei que candles são gráficos temporais. Eles não têm como premissa básica a movimentação do preço, e sim eles formatam de forma visual o deslocamento do preço dentro de determinado tempo. Mas nós sabemos que o preço não se desloca com base no tempo, o preço se desloca com base em eventos. Isso é uma premissa básica. E a vantagem do Renko com relação ao Candle, a primeira vantagem, ao meu ponto de vista, é isso, que você não tem uma determinação visual com base em tempo. Você tem uma determinação visual exatamente com base na movimentação do preço. Tá? Então, o Renko ele mostra para mim o movimento do preço, o deslocamento do preço, independente do tempo gráfico, tá? Da janela de tempo que eu estou parametrizando, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Tudo bem? O gráfico de Renko também foi criado no Japão, tá? E quando ele tem uma formatação de tijolos, os tijolos têm todos os mesmos tamanhos, tá? E também tem o nosso pavio, a nossa sombra, que é a mesma interpretação que é dada para os candlestick. Pavios grandes significam indecisão, pavio pequeno ou o gráfico de Renko sem pavio, só o tijolo mostra determinação no sentido da continuação do movimento. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada. E o Renko também você pode escolher o tamanho dele. É outra vantagem. 2 Renko, 5 Renko, enfim. Então o que acontece? Quanto maior o box de Renko, mais ticks, mais variações você precisa. Por exemplo, 3 Renko, você precisa ter 3 variações de níveis de preços diferentes. Aí na quarta variação abre-se um novo box. E assim sucessivamente. Então você pode escolher o tamanho do box, o tamanho das variações. E para quem gosta de trabalhar o estudo de frequência de mercado, você pode adaptar o tamanho dos boxes com base na frequência de mercado, para você ter uma percepção exata da movimentação do preço e níveis de rejeição e aceitação do preço. Tudo bem, gente? Tudo bem? Falemos mais sobre Renko então. Tá? Opa, deixa eu olhar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Tudo bem. Então, como já foi dito anteriormente, uma das maiores vantagens do Renko é a capacidade e eficiência para filtrar ruídos também. Tá? Quando a gente traz um gráfico de candle, gente, por exemplo, aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês aqui rapidinho. Aqui. Quando a gente traz um gráfico de candles, a gente tem muito ruído, perceba, muitos dojis, muitos spinning tops aqui no meio, né? Isso é ruído, são dojis, são candles de indecisão. Isso prejudica um pouco a nossa visão no modo geral, tá? Porque realmente a gente vê que o preço está sendo configurado num padrão temporal e daí você não consegue ver o real deslocamento do preço nesse momento. Diferentemente do Kindle, tá? Do Renko, ele filtra esse tipo de sinal e ele simplesmente não vai abrir um novo box enquanto o preço não deslocar em determinado período configurado por você, enquanto ele não cumprir, tá, o deslocamento para que se abra um novo box dentro do tamanho do Renko que você escolheu. Então o Renko ele tem a capacidade de filtrar ruídos, coisa que os candlesticks muitas vezes não fazem. Tudo bem? Primeira situação. Né? O Renko ele tem um apelo visual mais interessante. Fica mais fácil você identificar a formação de figuras, fica mais fácil você identificar pontos de rejeição, tá? Padrão V, todo, né? E fica mais fácil você ver o deslocamento do preço, zonas de aceitação, zonas de rejeição. Você tem uma facilidade maior de identificar isso no Renko no modo geral. Tá? E, consequentemente, isso permite você uma leitura mais dinâmica, mais eficiente. Ai, Oliver, mas e as velas do Candle? Você consegue ver aqui, você tem a opção de colocar no Renko, tá? Você consegue colocar aqui os pavis também, as velas, tá? Para verificar as zonas de rejeição. E eu vou mostrar tudo isso para vocês na sequência. Fiquem calmos. Tudo bem? Então tá bom. E o gráfico de Renko também é um ótimo seguidor de tendência. Fica muito claro para ver o direcionamento da tendência, o tamanho das pernadas no pullback, o tamanho das retrações, tá? A frequência de mercado.
Fica muito bom você parametrizar a frequência de cada pernada, tanto do pullback, como também cada pernada a favor da tendência. Fica muito fácil você ver isso, lateralizações, enfim, rompimentos de caixote, tudo aquilo que nós já comentamos com vocês aqui no decorrer desse curso de análise técnica clássica. Então, vamos falar agora sobre algumas vantagens e desvantagens dos dois gráficos, tá? Mas antes, deixa eu mostrar um Renko para vocês aqui, tá? De maneira, então, nós temos o gráfico de candles, tá? O nosso famoso conhecido gráfico de candles, e eu vou pôr um gráfico de Renko, por exemplo, agora aqui, 2R, por exemplo, não no dólar, é o Renko mínimo, tá? Perceba aqui, ó. Vamos analisar aqui a formatação do Renko agora, tá? 2R quer dizer o quê, gente? Quer dizer o quê, tá? Que no ativo dólar ou qualquer ativo, a partir do momento que eu coloco 2R, tá? Eu tenho que ter 2 ticks de variação e no terceiro tick abrir um novo box. Então, no dólar aqui, cada tick considera meio ponto, correto? Considera meio ponto. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um pavio. Deixa eu arrumar aqui. Então, a cada 2 ticks eu tenho a abertura do novo candle. Perceba que o dólar, o tick mínimo, ele é de meio ponto. Então, ele vai subir aqui. No segundo tick, ele já abre o novo box do Renko. Tudo bem? Eu vou colocar aqui 2 gráficos. Aqui, vou duplicar essa janela. Vamos duplicar essa janela. E agora eu vou colocar lado a lado aqui, no mesmo local, o gráfico de Renko, para que a gente possa fazer algumas comparações. E o gráfico de Candle, tá? No mesmo período, mesmo time frame, mesmo momentum, tá? do deslocamento do preço. Isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês verem qual que são as diferenças básicas entre os dois tipos de gráfico. Pronto, trouxe aqui para você a comparação entre dois gráficos, um gráfico de Renko e um gráfico de candles. Perceba de forma visual que o Renko, uma das vantagens do Renko com relação ao candle é você verificar a formação de figuras gráficas, topo duplo, fundo duplo, enfim, né? O Oco, o Okoi é mais intuitivo, é mais fácil, é mais limpo o gráfico de Renko em comparação ao gráfico de candles. Perceba também que o gráfico de Renko ele filtra os ruídos. Olha essa queda aqui representada neste momento e olha essa mesma queda representada pelo gráfico temporal de candles. Como nós temos muito ruído aqui, porque o candles ele tem uma compilação no sistema temporal e aqui o preço só desloca quando realmente há o deslocamento do nível do preço em patamares cada vez inferiores. O candle só desloca quando há o deslocamento do preço. Perdão. O Renko só desloca quando há o deslocamento do preço efetivo. Então ele não fica sofrendo essas interferências temporais. Se o preço não deslocar, não abrirá um novo box do Renko. Já que do Candle, se o preço não deslocar, ele vai ficando abrindo, conforme o tempo vai passando, ele vai abrindo novos boxes, novos candles. Isso provoca um ruído. Então essa é uma outra vantagem que o Renko tem em relação ao candle. Tudo bem? Claro, né? Aí o Renko não mostra essa situação para a gente aqui, ó, na formação deste topo aqui, por exemplo. Tá? A gente não consegue perceber de maneira mais efetiva realmente a exaustão do movimento, né? A gente não consegue perceber aqui os candles de força, as zonas de reversão, né? Através da formação de pavio de maneira muito efetiva, coisa que a gente já consegue ver nos candles. Perceba a diferença. Vou aproximar aqui. No que pese a gente conseguir ver também, deixa eu aproximar aqui os topos assim, pronto, esse topo com esse topo. Perceba a diferença na visualização. Tá? Então, para quem gosta de candles, consegue identificar aqui, na formação, por exemplo, deste topo aqui, está mais claro, tá? A exaustão do movimento da ponta compradora e o start inicial da reversão dos comprados para os vendidos. Como assim, Oliver? Não estou entendendo. Fica muito visível através da formação desse candle de forças, que após a configuração desse doji. Perceba, nós temos aqui a ponta compradora forçando o último movimento, aí aparece o martelo, na sequência um doji com grande pavio para cima, mostrando a exaustão do movimento, ou a rejeição desse nível de preço, e na sequência um candle mais forte, dando start no começo desse movimento contrário. Então, para quem interpreta candles, realmente existe essa vantagem com relação ao Renko. O Renko não passa essa informação de maneira, níveis de força, tá, que existem dentro de cada box de Renko, mas nós não conseguimos saber. E porque isso não é parametrizável, porque os boxes têm todos o mesmo tamanho. E o candle tem essa vantagem. Tudo bem? Então, essa é uma vantagem do candle com relação ao Renko.
Ficou claro, gente? Só que existem maneiras de você parametrizar isso. Por exemplo, se você põe um saldo de agressão por barra, ou até mesmo delta acumulativo, você consegue ver o nível de força dentro de cada box do Renko. Da mesma forma que você está vendo aqui nos candles. Então, essa deficiência que o Renko apresenta em relação ao candle, tá, pode ser visto como um indicador qualquer de força. Tudo bem? Tudo bem. Vamos então aqui voltar para a análise do Renko, falar um pouco mais sobre o Renko. Perceba que o Renko também ele tem o pavio, tá? Ele tem o pavio. E a sistemática de interpretação do Renko é o seguinte, gente, tá? Quando o preço está subindo, como aqui agora, como esse exemplo, perceba o preço subindo, toda vez que aparece pavio, e quanto maior o pavio, mostra que em algum momento dessa subida, a ponta vendedora tentou agrediu aqui, de maneira significativa, essa subida. E o preço quase caiu, só que aí a ponta compradora mostrou mais determinação, mais força, e daí conseguiu reverter esse movimento. Eles estavam subindo, daí começou a aparecer vendedor. Vendedor muito forte. Tá? E eu vejo isso pelo tamanho das sombras. Tá? E quanto maior a sombra, mostra que foi maior a ação da ponta vendedora neste momento, dificultando esta subida. Entenda isso. Então, na mesma interpretação dos pavios que nós temos os candles, nós temos aqui no box do Renko. Tá? E daí você vê que o preço realmente ele tentou descer, aí houve a exaustão, a absorção ou a rejeição desse nível de preço. Nós não sabemos essa informação só pela simples leitura do Renko também, assim como dos candles também não. E daí, em determinado momento, a ponta compradora se manifestou e conseguiu mais uma vez jogar o preço para cima. E assim sucessivamente. Então você vê a briga entre touros e ursos, entre comprados e vendidos nesse nível de preço. E, consequentemente, nós não estamos analisando o volume aqui, mas nessas barras, quando isso acontece, tem um grande volume, porque a ponta compradora teve que colocar mais combustível para deslocar o preço aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem. E aí você vê a formação do ponto pivô. Lembra a formação do ponto pivô que nós comentamos? O Renko deixa muito clara a formação do ponto pivô quando há a formação do candle de dobro, do Renko de dobro. O que é o Renko de dobro? É o Renko de reversão. Ele tem o dobro, geralmente no mínimo o dobro do tamanho do candle anterior. E eles acontecem em topos e fundos, ou em pontos onde o preço tende a reverter e não consegue. E você consegue ver a ação dos vendidos aqui, tentando jogar o preço para baixo nessa micro tendência de alta. E aí, mesmo assim, eles não dão continuidade. Perceba pelo pavio o seguinte, mostrando, olha, eles tentaram, eles conseguiram jogar o preço para baixo, mas apareceu os comprados nesse nível de preço, revertendo, jogando o movimento para cima. Então, a interpretação do pavio é muito similar à interpretação do pavio dos candles. Quanto maior a sombra, maior o pavio, mostra maior a força da contraparte quanto o movimento prévio. No caso aqui, maior a força dos vendidos nesse momento, nessa tendência de alta. Maior a força dos comprados nesse momento, nessa tendência de baixa. São níveis de indecisão. Assim como nós temos o doji, aqui mostram níveis de decisão, de briga entre comprados e vendidos. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Acho que ficou bem claro, bem intuitivo. Tá bom? Tranquilo. Vamos voltar lá então para a continuação dos estudos dos nossos boxes de Renko. Tá? E no final eu vou passar minhas opiniões pessoais para você. Tudo bem? Vamos lá. Aqui. Tá? Então, no final das contas, gente, qual que são as vantagens e desvantagens entre gráfico de Renko e gráfico de Candles? Vamos deixar isso bem claro, tá? Quando se trata de gráfico de Renko versus Candles, o que não falta são dúvidas sobre qual é mais indicado a usar. E eu mostrei para você. Realmente, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Tá? E eu mostrei para vocês quais as principais diferenças, né, entre eles e qual a forma correta de leitura e interpretação. Tá? E o primeiro é mais importante salientar que o candlestick constitui um gráfico focado no tempo. Isso você tem que saber. O candlestick é um gráfico focado no tempo, tá? E o Renko é um gráfico focado exclusivamente no preço, deslocamento de preço. Nós já falamos disso de uma maneira muito taxativa para você, tá? Então o Renko está diretamente relacionado ao deslocamento de preço, não leva o tempo em consideração. Tudo bem? Em virtude disso, nós podemos perceber, e eu mostrei para você, que o desenho acerca da tendência é mais fácil você interpretar tendências no Renko. É mais fácil você interpretar pullbacks, frequência de mercado, os níveis de interesse. O Renko mostra isso melhor para a gente. Tá? É mais fácil você interpretar a dinâmica da movimentação do preço como um todo, porque a interpretação da dinâmica da movimentação do preço nos candles é um pouco mais complexa.
Você tem que ter mais informações no candle. Você tem que interpretar mais o candle, tá? Para você entender a dinâmica da movimentação do preço, porque tem mais ruído, demanda mais concentração o candle, no modo geral, tá? E o Renko, como eu falei, ele tem um filtro melhor, porque ele não tem tanto ruído quanto os candles. Tudo bem? Mas existe um melhor que o outro? Não, existe aquilo que você melhor se adapta. É isso que você tem que saber. Aquilo que você melhor se adapta, tá? Então, como eu falei, né, o Renko tem a premissa de você ver a mudança de comportamento do preço com uma maneira mais fácil. Fica fácil você ver quando o preço muda de comportamento, quando há a formação do ponto pivô, quando a tendência de alta virou definitivamente para a tendência de baixa, formação de figuras, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil. Eu mostrei para você na comparação, tudo bem? Mas isso não significa que o candle ele perde para o Renko, porque fica mais fácil ver nos candles, tá? A possibilidade de melhor entender a continuação do movimento, porque o candle mostra para a gente os candles de força, tá? O Renko não mensura a força, não mensura a determinação na continuação da força de alta ou da força de baixa. Eu não consigo ver os marubozus, eu não consigo ver a exaustão do movimento através dos candles de decisão, dojis ou martelos. O Renko não me passa essa informação, tudo bem? Porque ele é totalmente igual, os blocos são iguais. Então essa é uma vantagem do candle em relação ao Renko, tá? Então nós temos aqui, a comparar os dois gráficos, podemos perceber que no candle o usuário pode apreciar diversos candlesticks de indecisão, de força, enquanto no Renko não há como ter acesso a tal possibilidade. Isso porque o Renko somente podemos visualizar a alteração do preço. Então, em comparação aos candles, o Renko ele tem essa deficiência. Mas eu já falei, se você põe, por exemplo, qualquer indicador de força aqui, inserir um indicador, por exemplo, o delta acumulativo, você supre essa deficiência do Renko. Porque agora você consegue mensurar, tá? Você consegue mensurar o tamanho da força dentro de cada box do Renko desse, e no momento da reversão, no momento você vê a exaustão do movimento da força, tá? Ou o início da agressão da ponta dos vendedores e a aceleração do movimento através da força, do saldo de agressão. Você consegue ver isso através de um indicador qualquer. Tudo bem? Então você supre essa deficiência do candle, do Renko em relação ao candle com indicador de força, por exemplo. Com indicador de força, por exemplo. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Então tá aqui, ó, mais uma vez, né? Perceba que realmente os candles, eu vejo os marubozus, candles de força, eu vejo aqui os dojis de decisão, os martelos, né? O start do movimento do candle ele é mais visual, né? Mas também, eu tenho muito ruído na formação, tá? Das reversões de movimento ou quando o preço está lateral, tudo bem? Eu tenho muito ruído. E o candle fica mais fácil, o Renko, desculpa, fica mais fácil você verificar o sentido da tendência, o tamanho das pernadas, o tamanho dos pullbacks, achar níveis de suporte e resistência, níveis de rejeição. Isso é mais intuitivo de fazer no Renko. Tudo bem, gente? Então, conclusão. Veja bem, essa é a minha conclusão, é o que eu acho. Eu, no começo, como todo mundo, eu estudei muito por candles, mas com o tempo a gente vai aprendendo novas coisas, novos conceitos, e eu migrei para o Renko. Eu migrei para o Renko de forma intuitiva, por entender o que movimenta o preço não é tempo, o que movimenta o preço são eventos. Então, você interpretando os eventos de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais visual, de uma maneira mais fácil, você consegue ter uma interpretação mais holística da real dinâmica da movimentação do preço. É por isso que eu acho que o Renko, no modo geral, tem uma vantagem sobre o candle. Tudo bem, gente? É por isso que eu acho que o Renko, no modo geral, tem uma vantagem sobre o candle. A deficiência do Renko com relação ao candle é como eu falei, você não consegue ver os candles de decisão e os candles de força. Só que você pode colocar, mostrei para vocês um indicador de força de agressão, cumulativo delta, por exemplo, um saldo de agressão, por exemplo, e você consegue mensurar a força, né, a disposição, a vontade dos comprados e vendidos dentro de cada box do Renko. Então, ao meu ver, por o Renko mostrar para a gente todas essas informações de maneira mais visual, de maneira mais fácil de ser interpretada, a formação dos pontos pivôs, linhas de suporte e resistência sendo marcadas de maneira mais fácil, né? Mostrando aqui a formação de figuras gráficas, topo duplo, fundo duplo,
né? Todas essas figuras que também nós já estudamos no próprio gráfico de candles. Mostrar a frequência de mercado, que é algo importante, que boa parte dos traders não usam, a frequência das pernadas, mostrar zonas de lateralização, de caixote com maior precisão, pontos de reversão de mercado, rompimentos de caixote, né? Em virtude de tudo isso, tá? Oliver, acredito que o gráfico de Renko seja superior, seja melhor, se passe uma informação mais relativa à movimentação real do preço do que o gráfico de candles. Mas se você gostou dos candles, você usa candles, não tem problema, continue usando. No final das contas, não existe certo ou errado, existe aquilo que você melhor se adapta. Isso é o que eu estou sendo bem taxativo. O objetivo meu aqui para você é mostrar a diferença entre os dois gráficos. Tudo bem, gente? Tudo bem? E por fim, eu vou mostrar agora um gráfico que é pouco conhecido também para vocês, tá? Um extra para vocês aqui, que é o gráfico de variação de tickets, de pontos, de períodos, tá? Que é muito parecido com o gráfico de Renko. Só que ele tem uma vantagem, que é mostrar as zonas de acumulação melhor. Ele consegue mostrar as zonas de acumulação melhor, zonas de lateralização, de suporte e resistência melhor. Tá? A forma mais usada de compilação de dados é sobre a própria variação de preço, coisa que o Renko já faz. Tá? E é isso que nós buscamos. O que nós precisamos no mercado para ganhar dinheiro? Nós precisamos de variação, deslocamento de preço, tá? De mudança de patamares de preço para que nós possamos fazer os nossos trades. E o gráfico de ticks de ponto mostra isso muito bem. Tá? Mostra isso muito bem. Se você escolhe, por exemplo, 5 pontos, significa que você vai abrir um novo box a cada 5 pontos, assim como parecido no Renko. Vamos trazer aqui para nós o gráfico de pontos para a gente dar uma olhada, tudo bem? O gráfico de pontos já é menos usual, ele é menos utilizado. Deixa eu tirar todos os estudos, opções de estudos, excluir todos os estudos. Vou colocar aqui, por exemplo, 4P, 4 pontos, tá? Perceba. Vamos olhar aqui um dia inteiro, analisar um dia inteiro com gráfico de períodos. Por exemplo, este dia, aqui no dólar, onde nós temos aqui a abertura do dia e o fechamento do pregão. Tudo bem? Tá. Perceba como o gráfico de pontos, no caso aqui, eu coloquei 4P, cada box desse aqui tem 4 pontos. Tá? Perceba, tá? 2 pontos no dólar. Cada ponto no dólar constitui meio ponto. Então, se eu tenho 4 pontos, eu tenho 2, cada box desse representa 2 pontos no dólar. E você pode fazer a mesma coisa para o índice ou para qualquer ativo que você estuda. Tudo bem? Perceba que eu também tenho a questão das velas, tá? Dos pavis. Mesma interpretação, onde tem pavio são zonas de rejeição, de absorção, de exaustão de movimento prévio. Mesma interpretação, tudo bem? E o gráfico de pontos ele é parecido com o gráfico de Renko. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma pequena diferença depois. Qual que é a vantagem? A maior vantagem, não é que ele é melhor ou pior, mas qual que é a maior vantagem desse tipo de gráfico? Porque você vê zonas de negociação do preço. Você percebe exatamente quais são as faixas de negociação onde o preço aceita trabalhar em determinado período de tempo. Tá? Você consegue ver essas faixas de uma maneira muito intuitiva. Você percebe que realmente o dólar, nesse período, nesse ativo que eu estou olhando com vocês, ele aceitou trabalhar aqui nesse momento. Que ele estava dentro desse range. Isso é muito visual. Tá? Isso é muito visual. Você consegue determinar os níveis de suporte e resistência de maneira muito efetiva. Você consegue ver aqui ó, níveis de suporte e resistência muito forte. E quando o preço chega aqui e começa a trabalhar contra, você pode ter uma percepção de comprar, por exemplo, nesse nível de suporte, para levar o preço para onde? Para ter a resistência de cima. É muito visual, é muito intuitivo isso. Tá? Aí você vê quando o preço, qual que é o jingle do mercado, eu sempre falo para vocês, o preço trabalha, rompe. Ele aceita novos patamares ou rejeita. E você vê justamente quando o preço troca de patamar, fica muito visual, quando o preço ele trabalhou em um determinado patamar, ele acumulou ele em um determinado patamar, ele rompeu determinado patamar, e ele alçou novos patamares e ficou trabalhando em novos patamares. Isso é muito visual. E daí você tem a premissa de poder trabalhar suporte e resistência. Tá? É muito efetivo o suporte e resistência no gráfico, no gráfico por exemplo, de pontos. Perceba aqui, até esse momento, nesse renco, nessa faixa de negociação, como o preço respeita, e é fácil você visualizar isso. Tá? E quando o preço rejeita determinada região, é fácil você visualizar também quando tem falsos rompimentos.
é muito visual. Vamos ver mais ou menos aqui, novamente aqui, ó. Aqui. O preço não aceitou ficar muito nessa região, porque aqui tinha a defesa dos vendedores. Ele aceitou negociar nessa faixa, nesse range, né? E fica muito fácil daí você fazer as suas interpretações e de repente trabalhar na compra e venda, compras quando o preço está em cima do suporte e venda quando o preço está em cima da resistência. Tudo bem, gente? Você vê as faixas de negociação. Então, o gráfico de períodos ele tem essa vantagem, tá? Ele é mais fácil, ele é mais visual para a gente nesse aspecto. Eu vou duplicar aqui o gráfico de períodos. Duplicar janela. Vou colocar aqui agora vou colocar aqui, eu coloquei 4 períodos, vou colocar 4R. E vou trazer o gráfico de Renko aqui para o nosso lado, para a gente poder ver melhor. Tá aqui, gente. Perceba a diferença, tá? Entre o gráfico de pontos e o gráfico de Renko. Ai, Oliver, não estou vendo diferença nenhuma. Realmente eles são muito parecidos, mas há diferença sim. Há diferença sim. Perceba aqui, por exemplo, ó. Como o Renko, ele não fica, vamos dizer, usar uma palavra aqui, encavalando um em cima do outro. Ele só vai abrir um novo gráfico de Renko quando houver o deslocamento do preço. O períodos também, só que o período, enquanto o preço não muda de patamar, tá? Ele fica acumulando um do lado do outro. Perceba aqui, ó, essa diferença aqui muito clara aqui, eu vou trazer para vocês. Aqui. Você está vendo? Vou aproximar aqui. Então, enquanto o tempo vai passando, se o preço ficar trabalhando nessa faixa de negociação, sobe, desce, sobe, sobe, desce, o gráfico de períodos ele vai ticando, ele vai seguindo o preço dentro desse zigue-zague, dentro desse patamar. O gráfico de Renko ele não abre o novo box enquanto o preço não deslocar. Eu posso ficar 1 hora dentro desse gráfico de Renko aqui. Por exemplo, tá? Dando um exemplo, tá? Dentro desse box de Renko, sem que haja, se não houver deslocamento do preço, não vai abrir o novo box do Renko. E enquanto isso, se o preço ficar num zigue-zague aqui, ticar para cima, ticar para baixo, ticar para cima, ticar para baixo, dentro desse range de período que nós escolhemos de 4P, ele vai formando novos tiques aqui, ó. Tá? E você vê aí qual que é a vantagem disso, porque você vê que o preço ficou mais tempo negociando nesse patamar. E isso eu não vejo, por exemplo, no Renko. Eu não sei quanto a troca de lote, o volume negocial, a briga que teve, quanto tempo ficou o preço brigando dentro desse Renko, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui. Perceba. Tá? Esse Renko aqui, no gráfico de períodos, mostra isso aqui para a gente. O gráfico de períodos fala, olha, o tempo ficou algum tempo negociando no zigue-zague, ficou dentro desse patamar, não mudou o patamar, é por isso que não abriu o novo gráfico de períodos, ou é por isso que não abriu um novo gráfico de Renko, um novo box de Renko, um novo box do gráfico de períodos, mas ele ficou um tempo negociando, ficou lateral um tempo aqui no zigue-zague, você vê muito isso, o preço trabalhando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e não sai do local. Tá? Então, o gráfico de períodos mostra isso para a gente. Tudo bem? Vou trazer agora um gráfico, vamos comparar com um gráfico de candles. Essa mesma formação. Perceba. O que é mais visual, intuitivo na hora de traçar suporte e resistência, gente? Fica mais fácil você ver os patamares de nível de negociação do preço com o gráfico de períodos. Né? E perceba nos candles esse movimento. Perceba como o gráfico de períodos ele classifica melhor para a gente, tá? A movimentação a real movimentação do preço, o real patamar de negocial do preço. É mais fácil interpretar. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Então é isso, gente. E passei vantagens e desvantagens de cada gráfico para vocês. Dei minha opinião pessoal sobre a utilização do gráfico que eu gosto. No caso aqui seria o Renko. Tá? O porquê que eu vejo uma vantagem do Renko com relação ao gráfico de candles e a deficiência que o Renko possui pode ser suprida com um indicador de força, no exemplo que eu dei aqui, o delta acumulativo. Tudo bem? Então é isso, tá? Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Estudem, no final das contas, mais uma vez, sou taxativo. Não existe melhor ou pior, existe aquilo que você se adapta mais,
Tá? Se você é usuário de Candle, já está tendo gains com Candles, já conhece o Candle, continue com o Candle. Desde que bem utilizado, o Candle é sim muito assertivo. Tá? É uma teoria muito solidificada, muito construída já com base, tá, em pontos objetivos, dentro de uma sistematização muito prática de ser interpretada. Mas demanda um pouco mais de esforço. E o gráfico de Renko e o gráfico de períodos são gráficos mais harmônicos para formação de figura, para deslocamento de preço, para formação de ponto pivô, para você ver frequência de mercado, as zonas de aceitação e rejeição. Tudo bem, gente? Então, essa é a diferença básica entre os gráficos. Espero que esse conteúdo possa estar te ajudando. Estudem e até a próxima aula.